Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um YouMoldcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo, para o nosso último episódio, João Risoléu. Último, bicho? Último? Vai me dispensar? Não, é que a gente vai tirar férias, né? Então, é o último episódio antes de tirar férias, né? Verdade. Aí depois volta ao normal, né? Mais um dia, Delton Silva. Mais um dia. E que dia que é hoje, Delton Silva? Hoje é dia de celebrar, né? Que dia que é hoje? Conta pra gente. Dia de ficar mais velhinho, dia de fazer aniversário. Quantos aninhos, Delton Silva? 32. 32 de carreira, né? De corrida. 41, velho. Tô ficando velho já, mano. Parabéns. Agora, ao vivo e a cores. Exatamente. Ele, inclusive, você não sabe, mas ele que fez essa bagaça aqui ficar de pé. A gente morria de vontade de fazer podcast. Um belo dia, ele falou, entra na sala aí do Meet. E daí começou o podcast. Bora fazer. Então, inclusive, parabéns. galera, legal, deem uma olhada pra vocês verem a cara de surpresa do João, tá? Por curiosidade, vai lá no episódio 1, lá no primeiro publicado, e vejam lá, qualidade ruim, áudio estourando, enfim. Mas foi muito legal, porque ele tinha esse sonho de fazer o podcast, e falou, cara, vamos gravar então. E aí do 2 em diante foi no estúdio. Né? Foi no estúdio, tinha cabelo. Exatamente, tinha um topete. Nossa, vocês vão adorar o topetinho do João. Não era bem um topete, era um juntado de trás pra frente, assim. Pra frente. Sensacional. Parabéns, Delton Silva. Obrigado, meu mano. Muita saúde, meu irmão. E antes de você trazer nossa convidada, por favor, hoje eu não esqueci, faça uma breve apresentação da YouMold, YouMold que patrocina o YouMoldcast, para que a galera conheça um pouquinho de tudo. E agora também, tá? Quando você for falar na apresentação, por favor, inclua o nosso novo produto de recomendação. Maravilha. Então, lembrando, antes de falar da YouMold, o YouMoldcast é um espaço onde a gente vislumbra trazer pessoas que estão nesse momento escrevendo a história do mercado da moda, do varejo, e que tem cicatrizes para mostrar e para trazer conhecimento, compartilhar aprendizados, compartilhar desafios. A YouMold é a empresa que patrocina e faz com que tudo isso aqui seja possível. Então a YouMold é uma empresa que nasceu 100% focada no mercado de moda, é uma pessoa feita por pessoas que até outro dia estavam deste lado da mesa, sentindo na pele os desafios que você sente, e pensando nisso e priorizando sempre pessoas, a gente entendeu que, dada a complexidade do mercado de moda, de nada adianta resolver problemas isolados. Então a YouMold tem soluções que vão desde o planejamento pré-season até o sell-out e todo o in-season e os ajustes de percurso necessários, que a gente sabe que a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar em algum momento, e para isso a gente precisa ter velocidade, gestão à vista, regras claras, times integrados. Então a YouMold oferece não só a cocriação, consultoria para a gente viabilizar isso tudo junto com você a 4 mãos, como ferramentas. Hoje nós temos 8 módulos que vão do planejamento ao sellout, que visam perpetuar os processos para capacitar cada vez mais as pessoas e fazer com que as pessoas inspiram mais e transpirem menos, e no final do dia consigam ofertar o produto certo, para o cliente certo, no momento certo, com o mínimo de estoque possível e maximizando ao máximo as suas margens. Perfeito. Passei de ano, Delton Silva? Passou de ano. Ótimo. E aí, só faltou falar que agora a gente tem uma solução de recomendação de produtos para e-commerce, para oferecer, né? O produto certo, para o cliente certo, no momento certo, que é ali na hora de comprar. A gente, agora com muito prazer, pode anunciar, a gente efetivou a aquisição da Catwalk, do André Borges, que agora ele passa a integrar o nosso time, inclusive. E com isso a gente dispõe de mais uma solução que, além de enriquecer as nossas no intuito de encontrar produtos por meio de IA e suas fotos similares, também propor looks, composição de looks, e a gente tem números impressionantes de aumento de 40% o ticket médio para cada compra, em função de você conseguir, com uma boa acurácia, montar looks que combinam com aquele produto de e-commerce que o cliente está interessado. Então, acessa lá o nosso site, se cadastra, porque isso vai revolucionar seu e-commerce com certeza. Sensacional. E por falar em e-commerce, moda, marca e gente que está transformando o mercado,
Você trouxe uma pessoa arretada hoje para conversar com a gente, Hoje né? o bicho vai pegar ainda, Elton Silva. Conhece, e é de um lugar que eu sou apaixonado, tem um monte de mulher formadora de opinião, empreendedora, enfim. Com muito prazer hoje a gente recebe a Karine Amorim. Ela é gerente regional das lojas Renner. Karine, primeiro seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por ter topado participar com a gente. E começa contando como é que você veio parar nesse mundo maluco do varejo, por favor. Eita. Primeiro, obrigada, debutando aqui em podcast. Que legal. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E olha, a história é como é que eu entrei no varejo. Eu tenho 33 anos, a história não é tão longa assim. 33 aninhos? 33, Caramba. aí. Mas quando eu entrei no mercado, conheci através do curso de moda, né? Eu formei na Faculdade de Moda do Ceará, UFC, tem 30 anos, inclusive, de instituição. E na época que eu fui fazer era estilismo e moda, não era design. E aí, quando eu fui fazer esse curso, eu fiz praticamente escondida dos meus pais. Meu pai tem 87 anos hoje, faz 88 mês que vem. E na época era assim, ó, o que essa menina vai fazer? Que curso é esse, né? Porque o que é moda? Ela vai ser costureira? Vai ser o quê? E assim, medo da filha não ganhar dinheiro, não estar num curso que, enfim, que fosse bom, né? E eu vim de uma família de professores, então minha mãe é professora, minha irmã é professora, eu tenho tias professoras, é mais da área de educação. Então ele não entendia muito bem o que eu ia fazer da vida. E aí, com medo de passar fome, né? Todo mundo rejeitou essa possibilidade. Aí eu fiz escondido o curso. Na época você pagava para poder fazer a prova, né? Não era Enem. Então eu fiz escondido, já foi o primeiro desafio, porque eu tive que dizer que ia fazer para jornalismo, tentei explicar o que era, no final fiz para moda mesmo, passei. E aí lá vai eu ter que dizer, ó, passei, mas eu passei foi para moda. E aí foi um caos lá em casa. Então eu fiz o curso e conheci o mercado de moda através da faculdade, né? O mercado local, inclusive, comecei a trabalhar no mercado local do Ceará, que eu sou fã, a gente vinha falando, né? Eu sou fã do mercado local do Ceará, eu acho que é uma região super próspera de mulheres empreendedoras, não só no mercado da moda, mas também em outros mercados. E eu sou muito feliz de ter nascido lá e de ter começado a fazer o curso de moda de lá, porque me deu a oportunidade de conhecer muito esse mercado, de trabalhar nele, e de hoje estar na Renner também, que é uma empresa que eu sou apaixonada, e eu entrei através do programa de trainee. Já fui da Riachuelo, já fui de empresas locais, enfim, Grupo Demteixo, outras empresas de lá do Nordeste. E vim desde da confecção, né, do desenvolvimento de produto, atuei fazendo ficha técnica no começo da faculdade, até hoje no varejo, que é diferente, né? Agora eu cuido de operação. Então é uma forma de olhar diferente para o negócio. Então, é um pouquinho do que se passou. Sensacional. Que show. E, inclusive, compartilhe um pouquinho com a gente essa questão do mercado regional, né? Como que funciona? O que chama a atenção para você lá, né? Quais são os diferenciais? Olha, o que mais me chama atenção é porque, primeiro, que é um mercado que ele olha muito para o consumidor do Nordeste, né? Sim. Afinal de contas, assim, a gente tem marcas no Ceará que são marcas... Só ajustar. Tá. Assim, ó. Olha só, debutante de podcast, ó. Não, é que é pra gente te ouvir melhor, tá? Tem marcas locais que existem há mais de 20 anos no estado e que também fazem vendas no Nordeste inteiro, que são fortes não só no Ceará, mas no Nordeste. Então, a coisa que me chamava muita atenção era justamente esse olhar para o público do Ceará, o conhecimento do cliente, né? Conhecer o cliente e também estar apegado à raiz, que eu acho que isso é um pouco da identidade da marca. A gente vê, por exemplo, a própria água de coco, né? O quanto que ela consegue ser internacional, ser nacional, mas ela não perde a essência, não perde a raiz. E também várias outras do Ceará. Então, eu vejo que o principal diferencial dessas marcas cearenses e o que eu vejo que faz elas se manterem até hoje é o cuidado com a essência. Porque eu sou muito fã de ser nordestina, sou feliz de ter nascido lá, e eu acho que todo nordestino tem um pouco disso, de ser feliz de ter nascido lá. É um pouco do bairrismo também, né? Falar, são bairristas. A gente pior que é. Isso tem bom, tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, né? Mas garantir essa essência, eu acho que é fundamental para permanecer o negócio. E isso é conhecimento do cliente. Isso, se você é nacional, por exemplo, hoje na Renner, o nosso desafio é conseguir fazer isso no nível nacional, porque a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil enorme. São culturas diferentes, são comportamentos de consumo diferentes. Cada estado tem algo muito próprio e a gente tem muita coisa legal no Brasil. Quando você está numa região, é mais fácil de você conseguir fazer isso, porque você não está lidando com diversos públicos. Mas, quando você começa a crescer, que a gente tem marcas cearenses que já cresceram no nível nacional, como que a gente faz isso permanecendo com a essência, mas sendo também algo comercial que venda para o país inteiro? Esse é o principal desafio, e que eu sou fanzaça de quem é nordestino, de quem é marca cearense lá, por causa disso. Sensacional. Eu sou suspeito para falar que
Eu vou a Fortaleza, assim, desde muito jovem, assim, desde muito novo. Conheço o mercado de praia, fitness e lingerie lá, então eu cresci visitando as fábricas da Barjude, de noite, própria água de coco, enfim. Agora a gente tem o privilégio de trabalhar com a moda colmeia. Então é uma região onde as pessoas, além de serem intelectualmente, assim, é impressionante o nível, são muito aguerridas, né? Menos tempo se lamentando e mais tempo construindo, assim, é impressionante. Tem esse ponto também, assim, eu me lembro, até comentei mais cedo, que quando eu comecei a entrar no mercado foi meio que procurando trabalho mesmo, estava na faculdade, e aí eu queria muito conhecer logo, mesmo sem estar formada, como é que fazia na prática. Porque uma coisa é você estar na instituição, você está aprendendo a teoria. Outra coisa é você estar no mercado. Tem uma diferença grande ali de você estar executando, porque é aí que você aprende mesmo, é que você executa, que você enfrenta os desafios. Então, quando eu fui procurar entrar no mercado, foi através de processos de fazer ficha técnica. Para quem não sabe, é um processo de você pegar o produto e botar o detalhe dele, né? Costura quantos centímetros, modelagem como é que cresce aqui, cresce acolá. Então, é uma parte mais técnica. E aí eu fui procurar, batendo de porta, para poder, assim, como é que eu posso fazer para entrar aqui, ganhar dinheiro, obviamente, mas participar. E aí na lingerie, né, é um mercado muito próspero lá, tem muita empresa local de lingerie, de beachwear, enfim, underwear. E eu comecei a fazer essas fichas técnicas de forma muito amadora, mas batendo ali na porta, que é um pouco do você ser aguerrido, sabe? Uhum. Vamos tentar, vamos buscar. E na época isso era comum, hoje já não é mais tanto, né? Hoje o processo já ele é mais digitalizado, ele é mais interno. Antes a gente fazia isso de forma terceirizada até, e aí eu consegui também conhecer um pouco mais do mercado, mas me deu também conhecimento de indústria, porque você faz uma ficha técnica, depois quando eu comecei a trabalhar mesmo, sem ser terceirizada, entrando numa fábrica, você faz o processo da ficha técnica, mas depois você vai ter que ver a execução daquilo ali. E algumas coisas vão mudando no meio do caminho, né? O processo de você fazer, desfazer, de ser ágil para que isso aconteça rápido, e que seja bacana. Então, você vai ter que ter conhecimento também de quem está ali costurando, o conhecimento da fábrica. E as fábricas de Nordeste, assim, poxa, quem trabalha ali, a costureira, a parte do desenvolvimento inteiro, essa cadeia, o pessoal, ele é muito, muito aguerrido e muito querido. É um pessoal, assim, ó, extremamente feliz de estar ali. Assim. E é muito legal você ver, assim, o pessoal na costura, entrando com a sua ideia, você indo atrás e a pessoa embarcando junto da ideia. Vamos desfazer, vamos fazer de novo essa modelagem. Então, algo que me ajudou muito foi ter pessoas abertas ao longo do caminho para poder embarcar no que a gente estava proposto a fazer. Porque quando a gente está desenvolvendo o produto, a gente vai pensando junto, né? Então, você tem que estar com gente que embarque junto na sua ideia, que queira. Hoje também, eu acredito que de formas diferentes, a gente chama isso de gerenciar stakeholders, né? De uma forma diferente na indústria, ali com a costureira. E hoje também, assim, o que a gente faz, o que eu faço hoje na área de operação, a gente faz muito isso, que é gerenciar pessoas de áreas diferentes que tem que entrar em comum para algum projeto, que tem que entrar com ideia em comum para algum projeto. Isso me deu muita abertura lá no começo com as pessoas que eu tive dentro da costura, dentro da fábrica, para que hoje a gente consiga ter um pouco de malemolência, né? Para conseguir chegar no objetivo comum. Sensacional. Show. Eu queria voltar um pouquinho nisso que você falou da gente... O Sandro fala muito da gente ter no Brasil... O Brasil é um continente, né? Porque a gente tem um monte de micropaíses. Me conta um pouquinho de como que é esse dia a dia, como é que você tá viajando, né? Inclusive você estava em São Luís, você falou, veio para cá. Conta como que é esse desafio e como é que você lida com essas diferentes culturas, né? Hoje eu cuido de operações na Renner, então eu cuido de alguns estados e represento esses estados. Então eu acredito que uma forma da gente na companhia conseguir ter um pouco mais de conhecimento dessas regiões, porque quem está no produto, eu não sou hoje da área do produto, eu sou da área de operações, mas a gente tem influência direta ali com esse time, então é um trabalho muito colaborativo. Como eu tô nessa região, eu vivo essa região, eu vou lá, visito essas lojas, né, moro nessa região, então, óbvio que eu tenho um pouco mais de conhecimento do que está acontecendo nela, junto com o time da operação. Então, esse trabalho colaborativo, ele faz com que a gente consiga identificar melhor essas nuances, porque não tem como... eu sempre digo isso para o meu time, assim, ó, você vai saber falar da sua loja melhor do que qualquer outra pessoa, você está vivendo ela todo dia. Nem eu vou saber falar tão bem sobre ela do que você. Porque se você está vivendo ela o tempo inteiro, você vai ter mais conhecimento. Agora, a minha ajuda é como é que a gente traduz isso
para fazer ser entendido e fazer sentido. Daí a gente usa de dados, de uma série de fatores que podem nos ajudar, de venda, de comportamento de consumo, o que vende mais aqui, o que vende mais no outro estado, e também através da cultura. Né? Exemplo, São João é um mercado muito forte no Nordeste, mas ele não é no país inteiro. E aí, como que a gente, inclusive como companhia, que é a empresa inteira, consegue fazer algo que seja bacana para esse público, que não vai ser inteiro para o país, mas que vai ser legal para o Nordeste. E ainda mais, é diferente para cada estado do Nordeste, não basta ser do Nordeste. O São João lá de Pernambuco é completamente diferente do São João no Ceará, do Maranhão, que tem o boi, né? De Manaus, que também tem o boi, que é uma forma diferente de vivenciar. Eu passei 3 anos morando no Norte, uma cultura completamente diferente do Nordeste. Então, o fato da gente morar, quem está na área de operação nessa região, traz para a gente uma bagagem muito boa de conhecimento, porque você está lá vivendo com as pessoas. E a gente traduz isso através de dados, de trabalhos, enfim. Então, é algo muito colaborativo para acontecer. Esse é o principal desafio, continua sendo, mas é um trabalho de muitas mãos. Incrível. Inclusive, nessa linha que o Delton trouxe, Karine, você... Dado o fato, né? Quantos anos você tem de Renner? Desculpa. 8. 8 anos já. Esse mês, inclusive. Mês passado. Que legal. Show. A Renner, ela sempre foi conhecida por ser bastante à frente do tempo no varejo de moda. Os números falam, né? E a forma com a qual desafia desde dos projetos 3Ds e diversas coisas que a gente vê pelas notícias. Qual que foi o momento? Qual que foi o momento que vocês passaram a olhar loja a loja, região a região, porque eu ainda sou de um tempo onde se fazia coleção de forma linear para todas as lojas, tá aqui, e aí aos pouquinhos foi se analisando, né? Pô, essa estampa foi bem nessa região, não foi bem naquela. Qual que foi o momento que você enxerga que a Renner em especial começou a ter essa atenção bastante regional, assim? É uma coisa mais recente? É uma coisa que já vem desde que você entrou? Não, é algo assim. Eu vejo isso desde que eu entrei na empresa. Mas eu considero que isso vem ganhando muita força nos últimos anos, né? Nos últimos, principalmente pós-pandemia. Assim, antes da pandemia esse trabalho já existia muito forte, mas as pessoas ficando mais em casa, acho que as pessoas viajando menos no período de pandemia, isso se fortaleceu com um comportamento de consumo diferente. Aquela parte de estar mais confortável, né? Então, isso fez com que a gente tivesse que se adequar mais rápido a esse comportamento de consumo. Mas o fato da gente olhar para as regiões, isso sempre aconteceu. Eu só acho que a gente vai ganhando mais know-how na estrutura, vai ganhando mais maturidade nessa estrutura para conseguir traduzir isso de uma forma melhor. E é o que eu acredito que vem acontecendo com a gente. A gente vem trabalhando nesse modelo de estrutura por região já faz um tempo. E aí, cada vez mais, a gente vai ganhando maturidade, mais senioridade para conseguir traduzir isso através de coleção. A gente trabalha com lifestyle há muito tempo, né? Então, é algo que já era forte nosso. A tecnologia sempre fez sempre foi parte da empresa, né? Hoje a gente vê até o próprio caixa de autoatendimento, não sei se vocês conhecem, mas é uma compra tipo o Uniqlo tem, que é uma compra muito fácil, através da RFID, você coloca lá suas pecinhas. Recentemente eu vi um vídeo até do Rio de Janeiro, que foi um casal americano que gravou, super encantado, porque eles não tinham visto ainda no Brasil. Então, é legal poder ter algo de tecnologia através de uma empresa brasileira, né? Então, a gente sempre teve a tecnologia a nosso favor. Hoje, com as modelagens 3D, acho que a Kaire que veio aqui falou bastante sobre isso, né? A gente tem muito forte. Mas mais do que isso, que eu acredito que dentro da empresa mais faz com que a gente consiga ir amadurecendo isso é o trabalho de pessoas. O que mais me encanta na Renner é o quanto que a gente tem uma cultura forte. Uma cultura de pessoas muito forte, assim, o time de gente, ele é presente em todas as áreas, desde a área de operação até a área de estilo, área de logística, todas as áreas. Isso faz com que a gente aprenda cada vez mais a trabalhar de forma colaborativa, porque quando a gente consegue unir as áreas diversas num propósito comum, o negócio sai. E aí sai bonito, sai bem feito. Então, quando ainda tem desafios para serem resolvidos em relação às áreas, isso demora mais a ser desenvolvido. Mas quando tem todo mundo pensando no mesmo propósito, com pensamentos diferentes, que é muito bom, mas com objetivo em comum, isso é muito bacana. Eu acho que essa colaboração, até no mercado como um todo, eu não falo nem só da Renner, acho que da forma corporativa mesmo de se viver. A gente vem trabalhando mais a parte colaborativa nos últimos anos, e isso só traz benefício. Então, acho que o fato da gente conseguir fazer isso melhor, cada vez mais, é a gente aprender a trabalhar de forma colaborativa.
Faz sentido. Espetacular. E tem muito a ver com aquele papo que a gente estava tendo com o Vitor, ontem, inclusive, né? Literalmente papo de padaria, Papo né? de padaria. Falando sobre essa questão de planejamento regional, né? Para você entender o que performou bem, o que não performou, como que você vai fazer as alocações dentro das áreas e das regiões, né? Exatamente. A gente, inclusive, pensando nisso, Karine, a gente vem evoluindo uma solução nossa para que justamente a gente consiga... Normalmente, quando você vai analisar as vendas, a sua tendência natural é ver o giro, é ver o ROI. Tá, agora faz por loja. Ah, não, mas esse produto, né, de forma consolidada não performou bem. Opa, mas peraí. Se eu tenho, sei lá, 100 lojas, performou bem em 30, não performou em 70. Então, eu não errei no produto, eu errei na alocação. Sim, distribuição. Na distribuição. Então, a gente cada vez mais vem buscando e evoluindo as nossas formas de estratificar ao máximo para que o ser humano consiga tomar decisões mais embasado, né? E com uma velocidade maior. Também. Tem 2 pontos aí, acho que nos favorecem, assim. Não sei se vocês viram, mas a gente tem um CD novo, né? Relativamente novo de Cabriúva. A gente lançou várias reportagens sobre ele, que ele é muito tecnológico, é um dos mais tecnológicos da América Latina, inclusive. Trabalho por SKU, então isso nos permite ser mais assertivos em relação a essa distribuição. Óbvio que isso está ganhando força, é a questão da maturidade, né? Um CD novo, então a gente vai cada vez mais ganhando maturidade e benefícios em relação a isso. Isso é um ponto que melhora muito a gente conseguir atender melhor cada região. Então, é um ganho de agora e que vai ter muito mais ao longo dos anos. Outro ponto que é assim, aí daí é minha área de formação também, que eu amo, que é o visual merchandising, que ele é diferente para cada região, né? E é valorizar o mesmo produto. É o mesmo produto que está lá. Também tem uma parte de estratégia disso, né? Quem está em loja, executando esse VM em loja, precisa ter muita estratégia para se adequar ao perfil da sua região. Então, tem sim a distribuição do produto correto, né? O que vai de volume, o que vai até de estamparia, o desenvolvimento do produto, é a cadeia inteira. Mas depois que esse produto está com a gente, tem muitas formas da gente evidenciar melhor e deixar ele mais assertivo para aquela região. Sul, sudeste, enfim, nordeste, norte. E o poder, a gente brinca até assim, o poder tá no VM, né? O poder do VM de fazer isso, porque é pegar exatamente aquele produto, conseguir traduzir ele de uma forma diferente na exposição, e o cliente acha que tá diferente. Ele acha que o produto é novo também, porque ele vai enxergar melhor aquele item. Então, a forma de fazer isso muda muito também o desempenho. Faz todo sentido. A gente vê muito, assim, diferenças de exposições, depois que a gente faz a execução de VM, o quanto que a gente cresce em relação à porcentagem de venda. Então, são combos. E o VM eu sou apaixonada. E esse é um ponto incrível, assim, você ter tocado. A gente tem um grande amigo que já esteve aqui com a gente, que ele tem uma solução pro VM, que é a Vitrine Retail. Legal. E à medida que a gente começa a estratificar a venda, chega uma hora que a gente bate no teto, no limite ali. Tá, beleza, já conseguimos ver que esse atributo, essa combinação vende bem em tal loja. Opa, mas espera aí, por que nessa semana essa combinação que historicamente vende mal vendeu bem? Pô, pode ser o VM, mas aí eu não consigo enxergar. Então ele está evoluindo cada vez mais a solução para aferir a taxa de conversão de atributo por espaço de loja. Tem até um nome, eu não sou de VM, então desculpa se eu esqueci o nome, mas tem um nome técnico que ele usa que é bem legal, que é por metro quadrado, tem um nome que ele dá, mas para conseguir enxergar aquela venda, qual era a disposição dos produtos no VM. Legal, como se fosse uma venda por metro quadrado que ele olhasse mais no zoom, né? Exatamente. Por atributo, por composição de look. Então, incrível. Eu acho isso impressionante, assim, e o nosso trabalho é capacitar cada vez mais o time que está na área de operação para conseguir fazer isso com mais expertise, com mais know-how, porque essa é a parte das pessoas também, né? Não basta só a estratégia estar bem organizada. Quem é da área de operação vive muito processo. Indústria, de uma forma geral, vive, né? Acho que a indústria, até sem ser de moda, ela é mais rígida no processo. A gente do varejo tem um processo bem definido, mas a operação vive muito mais isso, né? São metodologias de trabalho diferentes, quem desenvolve e quem está lá na área de operação. Então, a gente tem muito o processo na veia, fazer bem o processo. O VM também é um processo. Mas é capacitar esse time, porque tem essas nuances, assim. São lojas vizinhas, às vezes. 10 quilômetros de distância, não é muito. Mesma economia, mesmo bairro, às vezes. E comportamentos de cliente diferentes.
E aí, essa nuance ali do 1%, né? Do quanto por cento a mais eu consigo mudar na minha venda, na minha performance, atendendo melhor para esse cliente. E aí é o dado de cada loja. A gente tem como ver o dado de cada loja hoje e isso vai nos dar mais direcionamento para eu conseguir mexer nesse produto. Será que é mais curto que vende, mais longo? Será que é a calça? Será que é a alfaiataria? O que a gente faz? E isso é algo que é o dia a dia, assim, aquela parte do varejo do dia a dia que a gente precisa ser fã. Não para. E se parar, não dá bom, assim, é vivo, né? A gente brinca, tá na veia, é um negócio muito vivo. E é muito legal quando você pega conhecimento e paixão, que até a postura dela para falar de VM muda, né? Então, processo de VM. Compartilhe um pouquinho com a gente algumas dicas, alguns processos para ajudar quem tá até com dificuldade nessa parte de VM. Olha, acho que a primeira coisa é ter muita aliança entre produto, desenvolvimento de produto e área de operação, a parte comercial, porque precisa estar linkado, precisa fazer sentido. Não adianta eu lançar, eu brincava muito assim, teve uma empresa local que eu trabalhava no Ceará que não tinha área de VM consolidada. E aí a gente foi quando eu comecei a ter, inclusive, mais atuação em VM, porque eu não entendia nada de VM, eu sabia a teoria do VM que eu via na faculdade. Que executar é completamente diferente. E o VM começou, no Brasil, ele começou praticamente no supermercado, não foi na indústria de moda. E é completamente diferente como é que você organiza gôndolas de prateleira de supermercado e como você organiza um produto que tem informação de moda, calça jeans, enfim. São coisas diferentes. Então, executar isso é muito legal. E aí eu me lembro da gente fazer assim naquela época, poxa, a gente precisa apresentar diferente a coleção para o time que está em loja. Eu era da área do produto nessa época. Então, como que eu vou ajudar a esse time a perceber essa coleção diferente? Porque também não adianta a gente pensar numa coleção, a gente fazer um desenvolvimento de coleção e, assim, o mercado, na época, né, que eu trabalhava nesse mercado, acho que deve ter uns 12 anos, a gente fazia muito coleções muito fechadas, não é centrada como é hoje, que ela é muito mais rápida, ela é muito mais veloz, ela é menor e mais, né, e mais rápida. Antes a gente fazia entradas de coleções primavera-verão, outono-inverno, então elas eram maiores e menos rápidas do que são hoje. Então, a gente fazia um baita lançamento, né? Era algo muito maior e menor de espaço de entrada. E aí, a gente ficava, como que a gente vai traduzir isso para quem está em loja? Porque se eu não tenho conhecimento do que está chegando, como que eu vendo? Como que eu exponho? Então, o primeiro passo foi capacitar. Então, a primeira dica que eu dou é, eu preciso me fazer ser entendida. Assim, se teve uma pesquisa, se teve um desenvolvimento de coleção, se tem algo ali legal para apresentar, vamos traduzir isso de uma forma legal para quem vai vender esse produto. Porque se quem vende esse produto não acredita nele... Não vai dar bom. Não vai. O primeiro passo é esse. Quem vende o produto, você tem que acreditar, você tem que consumir, você tem que gostar do produto que está ali, né? Pode até não ser por gosto próprio, porque aí é outra história. Mas tem que acreditar naquilo. E a gente fala muito assim, ó, a gente, não é só um pedaço de pano, sabe? Às vezes você compra isso aqui, você vai pro batizado de alguém. Tem gente que guarda roupa de criança durante anos, a criança cresce. Você tem lá a pecinha do 1 ano da criança. É um valor sentimental diferente. Então, e aí eu fiquei muito feliz porque na época de faculdade eu amava o Jun Nakal, que é um estilista, né, nacional brasileiro. Ele é daqui e fez, enfim, São Paulo Fashion Week, tem o desfile icônico dele lá de rasgar as roupas de papel, então eu era fã dele desde essa época. E aí, recentemente, a Renner fez uma convenção que ele estava junto. E eu fiquei mega feliz porque eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente nesse momento. E ele fala muito sobre isso, né? Não é só um pedaço de pano, a gente precisa da alma, precisa ter algo especial ali, precisa ter propósito. Então, se eu não transmito na coleção que eu faço a alma dela, para quem vai vender... Não tem como expor, aí todo o restante vai para água abaixo. Então, o primeiro passo é esse. Aí, depois que a gente consegue se fazer ser entendido, né, na coleção, aí eu consigo falar de estratégia, eu consigo falar, é melhor assim, eu consigo pegar dados, aí eu consigo trazer uma série de informações que vão ser importantes para conseguir executar. E aí, diferente, né, cada clima é um jeito diferente, cada região é um jeito diferente, de acordo com os dados que a gente tem para poder executar isso. Mas o primeiro passo é, quem vende precisa estar junto. Precisa entender o porquê. Sensacional. Show de bola. E uma curiosidade que eu tenho, assim, né? A gente já passou... Desde que os e-commerces, marketplaces sumiram, a gente já ouviu que as lojas físicas iam acabar. Tem isso aí. Aí, de repente, não, nenhum e-commerce, marketplace é rentável. Isso daqui a pouco também vai acabar. E agora as pessoas têm falado muito sobre um consumidor mais transversal, que ele não é só do e-commerce, tampouco só da loja física.
O quanto que o e-commerce hoje impacta nas suas estratégias de operação, o quanto que ele agrega, o quanto que ele atrapalha, qual que é a sua leitura sobre isso? Olha, hoje o que eu vejo muito é que um não dá para viver sem o outro, né? Realmente, assim, na época do boom de e-commerce, principalmente na época de pandemia, que foi quando todo mundo precisou se digitalizar às pressas, quem não era teve mais dificuldade, quem já era, né, teve mais agilidade nisso. Mas todo mundo precisou porque era o único canal de venda disponível. Então, a loja física, o espaço físico, não tinha como gerar algo de venda. E aí veio muito isso. Bom, a loja física, acho que quando ficou mais inflado, né? A loja física vai sumir. E aí depois que se investe... E aí as decisões que se tomam, né? Algumas decisões tão fortes para isso que a rentabilidade não foi tão alta e volta um pouquinho atrás. Isso no mercado como um todo. E aí, não é o digital agora que vai ser o campeão. Enfim... São os dois juntos. Hoje o cliente ele está muito transitando realmente nos dois lugares. Ele vai comprar no online e vai resolver, às vezes, uma situação de troca na loja física. Ou ele vai na loja física, vai comprar, e depois vai querer resolver alguma coisa no online, vai compor junto. Então, os dois eles andam muito integrados. E o cliente ele não vai enxergar assim, eu vou dar o exemplo da Renner. Tem a Renner do digital e tem a Renner do físico. Não, é a mesma marca, é a mesma empresa. Se eu, como consumidora, eu vou em qualquer loja e eu compro, eu espero comprar em qualquer canal, não importa qual seja, e resolver qualquer situação em qualquer canal, porque é a mesma marca, é a mesma empresa. Então, acho que o desafio é cada vez mais trazer facilidade para o cliente, para ele conseguir ter isso. Ele conseguir resolver, comprar, trocar, o que for, em qualquer canal. Então, é o que a gente chama de omni, né? Omnicanalidade. Então, quanto mais a gente facilitar a vida dele, para ele ter, enfim, uma jornada fluida nessa omnicanalidade, mais a gente ganha. Isso só traz benefício, porque eu trago o cliente para a loja física e eu também levo o cliente para o online através da loja física. Se os dois andarem bem juntos, todo mundo sai ganhando. Eu vejo muito nessa ótica. Mas para mim, o que... Agora, tirando a camiseta da U-Mode aqui, tá? E me colocando como consumidor indignado, né? O grande problema das marcas, seja qual for o tamanho, sempre é a questão de cadastro e histórico de compras, né? Então, cara, recentemente eu fui comprar de um grande grupo aí e eu fiz uma compra legal. Cara, você não tem nada de recomendação, eles não analisam nada do que eu comprei, de cores, atributos para fazer. É sempre a mesma coisa. Vem um WhatsApp uma vez por mês, com alguma oferta, alguma coisa, os e-mails de promoção, cupomzinho de alguma coisa. Então, ainda vejo essa dificuldade de cadastro. Cara, que dia que o Delton veio, em que loja que ele veio, quando que ele comprou, que hora que era. Então, ter certos atributos, certos tipos de tag, né? Pra falar, cara, agora eu vou fazer uma campanha pra quem comprou aqui, tal dia, com isso aqui. E aí eu mando ele pro e-commerce. Pô, fiz uma venda presencial e agora eu tenho dados pra fazer uma recomendação digital, né? Então, acho que a falta desse toque, né, de trabalhar com dados ainda é um grande desafio, né? Essa integração de jornada é o que mais vai fazer a gente ganhar, mas eu também acho que no mercado geral a gente ainda tem muita oportunidade para conseguir integrar os dois e ser mais personalizado. Porque, assim, experiência é o que move você continuar naquele lugar ou não. Então, você tem um excelente produto, mas se a sua experiência naquele lugar não foi boa, você afasta o cliente. E a experiência, ela é em qualquer canal. Ela é no canal digital, ela é no canal físico. Então, a forma que eu lido com aquele cliente, ela é essencial para a permanência dele. E tudo que a gente quer é a permanência do cliente, a proximidade dele, a conexão dele. A gente quer ele com a gente, né? Mas, para isso, eu preciso gerar boas experiências. Então, garantir isso é bem desafiador. E até ser personalizado, porque não tem nada melhor do que você ser tratado pelo nome. É uma coisa tão simples, mas assim, se eu chamo seu nome na hora do atendimento, já é algo personalizado, a gente nem presta atenção nisso, mas faz muita diferença. É um detalhezinho que faz toda a diferença. É aquela história do básico bem feito, né? Primeiro básico bem feito. Se a gente não faz nem isso, vamos lá, né? Então, te chamar pelo nome, olhar o que você comprou, tentar te sugerir coisas parecidas com o que você compra. Isso, todos os canais do digitais, eu compro muito digital. A gente sempre tem alguma oportunidade nesse sentido. Do nada vem uma sugestão pra mim. Um dia desse eu fiz compra de maquiagem. Veio a sugestão pra mim numa cor nada a ver. Nunca tinha comprado essa cor, não é nem meu tom de pele. Eu fiquei, gente, como assim? Tá me sugerindo promoção disso pra quê? Então é um desgaste até de energia e de recurso
quando não vai valer a pena para aquela pessoa. Era para surtir um efeito positivo, você sente só Isso. mais uma ali no meio daquele... Porque, pô, tá mandando para todo mundo. Exato. E aí vem aquele lance, né? Pô, a IA veio pra ficar. O João bate todo episódio aqui falando isso, que não é mais um metaverso, né? Realmente ela veio pra mudar a forma como a gente faz. Mas não adianta, como eu vou falar, olhando nos seus olhos aí, que tá assistindo o vídeo, não adianta querer pensar em IA, em tecnologia de outro planeta, sem ter um cadastro bem feito. Seja de produto, atributo, de cliente. Ou você conhece o cliente, ou você não vai conseguir fazer recomendação para ele, né? E aquela história, não adianta eu ter um baita carro, um baita avião, se eu não tenho um piloto muito bom para colocar ali e fazer o negócio acontecer, né? Eu preciso ter o básico, eu preciso ter o essencial primeiro. Não é deixar de fazer, porque às vezes a gente fala esse discurso e aí fica parecendo que não, é porque não é para ter. Não, é para ter sim, mas eu preciso garantir o antes, preciso garantir algo anterior. Faz todo sentido. Bruno, o Brasil falou isso do carro, a gente até soltou um corte esses dias sobre isso. É sempre muito gostoso falar aqui de questões técnicas, a galera aprende e tal, mas eu particularmente gosto de falar daqueles, dos imprevistos, assim. No último, penúltimo episódio que a gente gravou, com a Amanda da Shoulder, ela trouxe um case que foi bem legal, que ela é de planejamento. Uhum. Ela falou, pô, eu mastiguei o dado, esmiucei e tal. Uma loja em específico, de repente, rachou de vender. Pô, olhou o VM, tava igual. Olhou tal coisa, tava igual. Chegamos lá, era um vendedor novo, que ele tava fazendo alguma coisa diferente dos demais e rachou de vender, assim, fez. Traz pra gente algum caso, assim, de algo que você pode ter a tecnologia que for, que de repente aconteceu ali, vocês foram investigar a magia de alguma pessoa, e como é que vocês lidam com esse tipo de coisa para depois replicar isso para outras pessoas conseguirem botar isso como um padrão da empresa. Isso tem demais, assim. Eu me lembro de uma época que eu era gerente de unidade da loja nesse período. E aí a gente tinha acabado de entrar com uma ferramenta que se chama Pago Digital, que você compra fácil através do seu celular. Então, eu falei ali do carro de atendimento, mas tem um Pago Digital também, que é assim, você pega o seu celular, você mesmo passa suas compras pelo celular, e depois você só chama algum colaborador e ele vai finalizar, validar aquela compra, mas é você que faz. Que é uma baita ferramenta, é um baita recurso, né? Você se resolve sozinho ali, sem precisar de um suporte extra na hora da compra imediata. E a gente estava colocando isso na companhia, né? E a gente estava com uma certa dificuldade na unidade que eu estava de fazer isso acontecer de uma forma fluida. Daí a gente fez uma contratação específica para isso. Era um teste. E aí, quando eu fui ver, a pessoa estava muito direcionada para aquele indicador. Ela estava extremamente engajada para aquele indicador. O negócio começou a aumentar exponencialmente, assim, todo dia ele conseguia fazer uma porcentagem de pago digital enorme, porque o cliente não conhece. Se eu não falar para você aqui agora, olha, você tem no seu celular, no aplicativo, você baixa o aplicativo da empresa, você tem esse benefício. Então, assim, não adianta eu ter um baita, porque eu falei que vocês arregalaram o olho, assim, poxa, tem isso, né? Às vezes a gente não sabe que existe. Então, é uma baita ferramenta, é um baita recurso, foi pensado com muito carinho, executado a suor, né? Para poder ser implementado, colocado ali. Mas se eu não tiver a força humana, a gente já tinha aquela ferramenta, eu já estava com ela dentro da loja fazia, sei lá, 3 meses e não estava conseguindo, o negócio não estava conseguindo crescer, a venda não estava conseguindo crescer através daquele canal ali. E é uma forma sensacional do cliente ter acesso ao app, inclusive, porque ele vai fazer a compra através do app. Então, é uma excelente porta de entrada para você conhecer o aplicativo. É excelente essa venda. Agora, como que eu faço o cliente conhecer que isso existe? Eu posso colocar, gente, na vitrine, no site, televisionar, fazer o que for. Se dentro da unidade... Quantas pessoas passam dentro de um shopping hoje, por dia? Né? Dentro de uma loja. Não estou falando nem da que eu trabalho, de forma geral. Não é possível que a gente não consiga mostrar mais para essas pessoas o que a gente tem de benefício, mas eu só vou conseguir fazer isso se tiver alguém. E aí esse cara que estava trabalhando comigo, esse colaborador, ele tinha assim pouco tempo de empresa, tinha acabado de chegar, ele foi treinado, capacitado para isso e estava arrasando. Aí eu fiquei, poxa, gente, a gente precisa capacitar mais então aqui o restante do nosso time, porque falta conhecimento para poder explicar melhor como a ferramenta funciona. E aí quando eu parei para ver,
muita gente do meu time tinha dúvida de como funcionava realmente. E às vezes poxa, atualizou aqui, como faz? Ah, mas se o cliente tiver essa dúvida, o que que eu falo? Então, na dúvida, eu nem ofereço. Se ele tiver alguma pergunta que eu não souber responder, você fica com medo, né? Então, era muito mais medo do time de oferecer algo que não tinha tanto conhecimento do que a ferramenta em si. A ferramenta é excelente. Então, foi uma realidade da minha unidade ali naquele período, faz alguns anos isso, mas que eu fiquei pensativa, assim, poxa, o cara arrasou porque ele foi treinado aqui para isso. Sensacional. Tão bobo. Tão simples, né, cara? É simples, né? Então, A gente se pega, é que nem o cara que criou o negócio de cortar aquele sachê de ketchup. Ele botou duas lâminas juntas, uma da outra, botou um negócio de guardanapo de papel no meio de uma mesinha de bar e, né, ganhou muito dinheiro com isso vendendo. É um negócio tão simples que a gente fica assim, como que eu não pensei nisso antes, né? Quase quebrei o dente várias vezes, mas não pensei Não pensei nesse negócio. Geralmente, são coisas muito simples que fazem a gente ficar feliz. E isso acontece muito quando você tá bem focado nas suas soluções, nos seus benefícios, e você vivencia aquilo todo dia. Então você, nossa, como isso aqui é incrível, nossa, isso aqui vai mudar a vida das pessoas. Só que as pessoas que vão ser impactadas nem sabem que existe, né? E daí é um negócio, assim, eu preciso entender o que o cliente quer, né? Eu preciso saber qual é a opinião dele. E aí eu só tenho como saber a opinião dele falando com ele, me comunicando com ele. Aí eu vou conseguir ter uma noção do que isso vai ser de benefício para ele ou não. Esse é um ponto legal, uma curiosidade, assim. Eu sou vendedor há muitos anos e, como eu comentei, fui representante comercial. E o vendedor, ele é muito movido ao calor do momento. Então, exemplo pragmático. Essa semana, por acaso, 10 pessoas vieram comprar uma determinada calça que eu não tinha em estoque. Só que nas 3 semanas anteriores a essa, ninguém procurou por calça. E procurou por outros 10 itens. Na hora que eu, vendedor, vou passar a informação para frente, eu vou falar só das calças, que é a memória mais fresca que eu tenho na cabeça. Então, ao mesmo tempo que é muito importante você ter o time de operação engajado e imbuído ali na mesma causa, você tem um risco de repente, dar muito ênfase para uma coisa e deixar outras passarem. O que vocês têm hoje, quer seja de ferramenta, de processo, para ter algo onde o cliente de fato consiga interagir e contribuir com a visão dele do que ele gostou mais, o que ele sentiu falta? Isso é um desafio hoje? Sempre né? Acho que para todo mundo. Mas a gente tem várias ferramentas. A gente tem ferramentas internas que o cliente se comunica com a gente. A gente tem até a ferramenta que é mais internacional, que é o NPS, né? Que é uma forma também do cliente dizer ali, através da compra que ele executou, o que foi que ele gostou, o que foi que ele não gostou, pontuar isso. E até dizer, sim, se foi loja, foi produto, o que foi que você gostou, ou o que você não gostou, que teve uma experiência que não foi tão legal. Né? E fazer isso bem feito traz pra gente muito resultado, porque a gente consegue ter um olhar de empatia ali pro cliente mesmo, de escutar ele, de entender o que ele quer, o que ele não quer. E se ele não teve uma experiência boa, o porquê que ele não teve essa experiência boa, ter escutativa nesse momento. A gente tem canais internos para isso, e a gente tem o canal que é oficial, né? Que é o canal que praticamente todo mundo trabalha, que é o NPS também. Isso é uma porta de entrada pro cliente. E assim, o fato da gente ter lojas físicas, e muitas, faz com que o cliente sempre tenha um ponto de apoio. Então, se ele não quiser ou não souber até ou não perceber que tem qualquer uma dessas ferramentas, ele sempre vai ter algum colaborador nosso dentro de qualquer uma das lojas físicas para poder chamar e dizer o que ele acha. E a gente fala muito isso com o nosso time de líderes, assim. A gente precisa, na hora que um cliente para a gente e quer dizer alguma coisa, eu preciso parar tudo. Eu preciso olhar no olho dele e aí me conta, o que está acontecendo? O que tem no seu coração aí? Porque o que ele está dizendo pode ser o que 10 mil estão pensando e não pararam para poder dizer. Nossa, exato. E aí a gente precisa escutar. Pode ser que seja só a opinião de um? Pode. Mas geralmente tem mais coisa aí. Então é sempre bom investigar. Então se a gente tem a possibilidade, e eu digo isso até para lojas pequenas, tá? Quando eu trabalhava em grupos de lojas menores, até assim, num fluxo menor, em lojas que estão 5, 6 colaboradores por loja, que são lojas menores, você vai escutar muito do cliente ali no dia a dia. A gente precisa escutar mesmo e tem uma ferramenta de repasse interno. Como que eu repasso isso internamente para quem desenvolve, para quem vê o processo, para quem ajusta esse processo? Então, que é aquela parte da integração entre áreas, da colaboração lá do começo. Se eu consigo fazer com que quem esteja em loja tem uma forma de repassar isso também, e isso chegue para quem desenvolve, para quem faz o processo, é uma forma de colaboração poderosa,
Porque aí todo mundo vai estar percebendo o que o cliente quer. Cliente no centro, gente. A gente está ali desenvolvendo, não é para mim, estou desenvolvendo para um cliente, né? Para uma demanda. O que é que eles querem? Você começa a ter a visão de um potencial inexplorado ali, né? Então, o cliente está falando isso, realmente não tem. Cara, vamos desenvolver aqui, aí começa a vender, né? E assim, ó, é muito engraçado. Eu me lembro isso faz uns 10 anos, assim, eu me lembro de uma loja que eu trabalhava, que eu tinha uma pessoa no time, ela era vendedora, assim, batia meta sempre, super engajada, tinha carteira de clientes dela fixa, sabe? E aí a gente ficava, poxa, essa coleção, ela tem que dar uma olhada melhor, né? Vamos ver qual a opinião dela. Porque também você pega um colaborador ali que tá muito aguerrido, ele tem impacto diferente sobre aquele produto, sobre aquela venda, enfim, até sobre o time, né? Que tá ao lado. Então, é legal você perceber isso e também atuar de uma forma diferente. E era incrível, assim, ó. Ela tinha muito contato com os clientes, muito. Então, o feedback dela, a gente, poxa, vamos prestar atenção nisso? A gente prestava muita atenção no feedback e até dúvida. Porque se também você coloca na pessoa um reconhecimento, você perguntar para a pessoa, o que estão dizendo disso daqui? Não é só também esperar que venha, sabe? Você pode perguntar para a pessoa tá lá com o cliente o tempo inteiro, ela tá vendendo, ela tá conversando, tá na ponta, literalmente. A gente também pode perguntar. Isso, além de ser um baita reconhecimento que a pessoa, estão querendo me escutar, né? Isso é bom também. Mas também faz com que a gente tenha uma informação que talvez a gente não teria se não tivesse perguntado. A gente costuma muito a não fazer perguntas, né? A gente tem que fazer pergunta. E aí a gente vai ter as respostas. Vamos filtrar, vamos ter as respostas. Maravilhoso. E outra curiosidade, assim, né? A gente vem até sendo redundante nesse tema, né, Deltão? Mas é o tema em voga, não tem como fugir. O consumidor mudando, cada vez mais exigente, os chineses chegando. O que isso muda na estratégia? Ou onde que isso impacta em tudo que vocês estavam acostumados a fazer? O que vocês precisam afiar mais ainda o machado hoje em função disso tudo? Na parte de produto, eu digo muito que é agilidade, né? Isso tem a ver com a indústria chinesa, obviamente, mas tem a ver também com a forma que o cliente encara a tendência, cada vez mais rápido. É o quanto que as coisas estão muito aceleradas. Se eu via antes uma coleção, né, na Europa sendo lançada e queria ela daqui a 6 meses, agora eu quero agora. Eu vi, já quero. Então, esse é um dos principais desafios. Tem a ver com o mercado asiático também, até porque o mercado asiático vem crescendo cada vez mais em relação à moda, não só na parte de desenvolvimento de produto, de serem executores desses produtos, mas você vê ali a própria Coreia do Sul lançadora de mais tendência, com desfiles, então não só na execução, quando você fala de China, Vietnã, mas quando você fala ali de Coreia do Sul, concepção, é lançador de tendência, você vê até a vibe de doramas agora, né, uma febre, o quanto que isso impacta também, então é um mercado que não está só executando, mas que também está lançando, então isso é um desafio para a gente poder ter essa agilidade, né, no mercado brasileiro, que é muito mais complexo. Então, sem dúvida, esse é um desafio para qualquer empresa. E eu acredito muito na experiência também, né? Eu bato muito na tecla de experiência de consumo. Você pode ter o melhor produto, você pode ser o melhor no processo. Se você não tem uma boa experiência, em algum momento seu cliente desiste de você. Porque ele vai dizer assim, eu tô tentando tanto, eu gosto tanto, mas não dá para continuar lá, né? A gente maltrata o cliente se a gente faz isso. Então, acho que são os 2 desafios. Porque a gente vive em um país muito polarizado, as pessoas estressadas, né? Então, como que a gente consegue também cada vez mais oferecer um bom atendimento para todo mundo? Isso é o principal desafio. São os 2 desafios que seguem. Já que você falou de polarizado, vamos falar de política agora. Não, pelo amor de Deus! Passa. O microfone falhou. Não, na verdade eu queria aproveitar esse gancho rapidinho para te fazer uma pergunta que são me cobrado. E sempre me cobram e nunca usam. Acho que eles estão acumulando lá 7 chaves, né? As respostas. Eu vou fazer assim, a partir de agora, se eles não usarem mais, a gente não pergunta também, né? Mas já serve de consumo próprio, né? Para nossa biblioteca digital, para você recomendar pra gente um livro, uma série, um filme, seja lá o que for. O podcast. Exatamente. Boa. Pode ser os doramas também, que inclusive o dorama, você falou, parece brincadeira, mas é a nova novela brasileira. Então, a galera tem consumido cada vez mais. Até eu estou me pegando assistindo de vez em quando, gente. Eu tô me sentindo... tô me sentindo por fora aqui, eu não faço ideia que é isso.
São São séries... dramas coreanos. Isso, dramas coreanos que são conhecidos como doramas. São séries curtinhas, normalmente de 8, 10 episódios, assim. Ele tá bem inteirado, acho que ele assiste bastante. A gente Então- assiste, a minha filha de 9 anos Olha só. adora, cara. Aonde que passa isso? Você tá Netflix. tão por dentro assim? Streaming em Netflix, geral sempre tem, E, cara, tem várias. Eu comecei com Sorriso Real, inclusive. Olha só, ele tá antenado mesmo. Que é uma que fala sobre atendimento ao cliente, sobre excelência no atendimento ao cliente, sobre hotéis. Aí vai falando aqueles romancezinhos bobos, assim. É um romance bem romancinho, assim, de manteiga, sabe? Bem pré-adolescente, né? Bem isso, mas é legal. E aí eles falam muito de empresa, de startup, de É. CEO, herdeiros, e eles vêm trazendo essa tendência, e é bem legal. Essa parte de moda eu não tinha me atentado, realmente. O jeito como eles se vestem, tem muita questão de prova de roupa, alfaiataria. As playlists, assim, separa. É porque, assim, não tem como. Você tá no mercado, aí você vai em qualquer canto, você assiste um dorama, você tá pensando na venda lá. Eu tava vendo a filha de 9 anos assistindo, ele tava pensando na venda, em tudo. Não tem como, a gente sempre tem o ouvido, um olhar, né, direcionado. Até a playlist deles, porque é só boy band, tipo BTS, boy band que é muito famosa no mercado adolescente. Isso movimenta... Esses caras, assim, de boy band, eles movimentam muito o mercado da moda. Quando teve um aí recente, não sei o nome, que veio no Brasil, nossa, meu Deus, foi um alvoroço, assim, movimenta estamparia, movimenta muito. Essa alfaiataria masculina, inclusive, mais, né, larga, poxa, totalmente coreana. A Netflix, ó, o Spotify faz um ranking, né, do que você mais ouviu, de podcast, músicas e tal. No meu top 3 tinha banda coreana, cara. Porque eu fico ouvindo no caminho da escola pra Aí levar e buscar ele diz que é a minha filha dele, ó. Pra levar e buscar a filha. Eu até coloquei algumas músicas na minha playlist de corrida também, da esteira. Essa história dos filhos é incrível, né? Você bota a culpa no filho. Então, que nem lá em casa, assim, eu tô numa discussão séria com a minha esposa, porque meus moleques estão precisando urgente do PlayStation 5, cara. E ela não entende isso, bem. sabe? Eles, né? Eles, urgente. Hashtag fica a dica, né? Mas é a indicação, então. Isso, vamos lá. Tá. Olha, tem um combinho de livro que é bem legal, que eu li recente, que fala, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas é Roube como um Artista. Nossa. Que é bem bacana, assim, ó. Eu tinha muita dificuldade de falar sobre o que faço, né? Às vezes a gente faz, e tem muita dificuldade de falar sobre. E às vezes eu entrava nos espaços e não falava. E aí depois eu comecei a perceber assim, poxa, se estão me convidando para um espaço, é porque em algum momento querem a minha opinião ali. Eu não posso entrar e sair e não contribuir, né? Por medo de exposição, uma série de coisas. A gente fica com medo de se expor, de falar sua opinião, de contribuir, né? Em determinados fóruns, quando você nunca participou. E aí esse livro, ele fala sobre isso de uma forma muito simples, porque ele fala de marketing, né? E aí tem uma frasezinha dele lá que ele fala assim, ó, de coragem. E aí eu até falei isso recente num grupo de trabalho. Que tem uma parte que ele fala assim, coragem e disposição para parecer estúpido. Às vezes a gente precisa mesmo, né? Vamos falar, se parecer estúpido, paciência, foi. Mas é bem legal, ele tem várias frases de impacto, mas é bom para quem quer mais falar do seu trabalho, quem quer se expor e tem um pouco de medo. Aí tem um combo, são 3 livros. Eu adoro esse assunto, cara. Eu nunca falei isso aqui, mas eu na escola, eu era muito tímido. Eu tinha os dentezinhos bem pequenininhos, assim, e eu morria de vergonha de me expor. E a cada vez que tinha alguma coisa que eu queria ter perguntado ou comentado e passou, era um pedacinho de frustraçãozinha que eu ia colocando na prateleira, assim. Eu fui começar, e aí não parei mais depois também a falar, quando, enfim, fui fazer um curso fora, e aí tinha que fazer uma apresentação de negócio em inglês para ali que eu falei, bicho, agora me jogou no meio dos leões agora. Mas até esse dia, eu tô falando o quê? Eu tô com 37... Eu tinha 21, 22. Até os 21, 22 eu não me expunha, não falava, não dava opinião, não perguntava. Eu morria de medo de passar o papel de idiota. Assim. Tem que ter coragem, disposição para parecer estúpido, porque todo mundo tem alguma coisa para agregar, né? Mas às vezes a gente acha que não. É isso aí. O andar e o jeito de falar, você ainda tem. Isso acho que nasceu comigo, vai morrer comigo, não tem jeito. Mas é muito legal isso que o João comentou, porque é nítido, né? Para quem acompanha ele há algum tempo, vai entender isso aí. O quanto ele mudou
dos últimos, sei lá, 3 anos pra cá, no começo da YouMold, assim, ele ainda tinha esse pouco de introspecção. E, cara, principalmente depois do podcast, presença de palco, lives e tudo mais, assim... Cara, é outra vibe, assim, outra pessoa. Você se desafia. Às vezes a gente pensa assim, pensar em holofote. Não é, gente. Porque assim, ó, vai ganhando, tá vendo? Ó, presença de palco, você vai ganhando vocabulário, uma série de coisas. E é importante, porque não adianta só você fazer. A comunicação ela é essencial para qualquer trabalhador, independente da área, assim, ó. A gente vive com... posso ser a pessoa que não trabalha com quase ninguém, mas vai ter ao menos uma pessoa que você vai precisar se comunicar para poder passar algo. Então, comunicação é super importante. E a gente precisa se desafiar nisso, né? Dói às vezes, mas precisa. E a gente tem aquela síndrome do vira-lata, né? De sempre se comparando ao outro é melhor do que eu. Puta, outro exemplo pegando você. Comparação é a pior coisa que tem. A gente foi participar de um evento e ele tinha plenária e ele tinha uma palestra no vamos chamar do palco 2, né? Palco menor ali, inclusive era pago. Então a plenária era gratuita, palco grandão e a dele era pago. Cara, a sala tava relativamente cheia, não tava completa, né? Até porque quem vai pagar pra ver o jogo? Poxa! Tinha que anunciar outro cara e o cara morreu. Não, mas brincadeiras à parte, ele foi lá e falou. Tava com a fala insegura e tal, mas, cara, fez um baita de um conteúdo e as pessoas começaram a dar feedback. Nossa, nunca ninguém tinha falado isso de uma forma tão simples e direta. Agora realmente eu entendi sobre isso. Olha só. E a partir dali, pronto, aí virou arroz de festa, né? Agora, nossa, eu gosto. Esse aqui é nosso hobby. A gente faz software porque precisa, mas... Aqui que é animação. Aqui que é animação, não. E é tão gostoso assim, cara, quando a gente recebe feedback. Pô, esse tema aqui eu não sabia como era. Conheci a pessoa tal. Pô, que legal ouvir a opinião dela. Então, compartilhar e no final do dia a humanidade ela é cíclica, né? É uma questão natural, assim. Então, a gente vai sempre pro excesso de tecnologia e sente falta do humano, do ser humano e volta. Então, o que a gente busca aqui é trazer sem cortina sentimento humano mesmo, né? O que faz você ser uma profissional hoje, pô, na cadeira que você está, com o brilho que você fala sobre o que você faz... Mas ninguém tá vendo a quantidade de medos, anseios que você venceu, né? Então a gente adora explorar esse tipo de coisa para incentivar as pessoas a cada vez mais terem coragem de buscar o que elas sonham, o que elas acreditam, quer seja a empresa onde elas atuam, para elas crescerem lá dentro, abrirem suas próprias empresas. Então a gente sempre gosta de trazer pessoas inspiradoras como você. Obrigada. Muito obrigado. Aí ficamos por aqui, porque depois desse encerramento maravilhoso, foi bom, cara. Você é doido. Ó, você repete isso no final depois. Ixi, eu já não sei mais. Foi espontâneo. Mas é por isso que a gente pede a recomendação, tá vendo? Um tema simples, com base numa recomendação de um livro. E papo sério agora, muita gente ainda tem essa vergonha de se expor, de se colocar e acaba perdendo grandes oportunidades, né? De carreira e tudo mais, né? Isso aí, importante. Roube como artista. Isso aí, Roube. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas se pesquisar Roube como artista, vão achar bem. Fica a dica pro Danilo colocar a miniatura do livro assim no corte e tá tudo certo. Boa. Não, agora acho que vai. Mas obrigada pelo convite, tá? Amei estar aqui, achei super leve. Obrigada pelo convite. Viu? Você tá mais leve, ela falou. Sinta-se feliz. Tá vendo? E aproveitando os agradecimentos, queria que você contasse um pouquinho pro pessoal, se você compartilha conteúdo, LinkedIn, Instagram, onde te encontra, e deixasse uma mensagem final, um resumo aí do nosso episódio. Olha, onde me encontra tem o Instagram, Karine Matos de Amorim, LinkedIn também, Karine Matos de Amorim, tava até brincando, não tem muito segredo, o nome é simples, bem brasileiro, não tem sobrenome estranho, Karine, K-R-N-E, sem Y, sem 2 N's, muito simples, Karine Matos de Amorim. São as 2 redes que eu uso, né, tanto profissional quanto pessoal, o Instagram é meio lá, meio cá, meio profissional, meio pessoal também, e o LinkedIn é 100% profissional. E mais agradecer, assim, acho que de conteúdo, eu amo falar de moda, amo falar de gente, acho que o varejo me proporciona muito isso, né, poder falar de moda, de gente e de negócio ao mesmo tempo, então sou apaixonada por essa área e pretendo continuar nela, assim, durante muito tempo, e queria agradecer por vocês me permitirem falar sobre o que eu gosto. Legal.
E você produz, assim, LinkedIn, escreve artigo, essas coisas falando disso ou não? Não, eu faço postagens pequenas mesmo, do dia a dia, compartilho muito meu dia a dia em relação ao trabalho, mas nada de artigo mesmo. Legal. É uma podcaster pronta, bicho. Então, eu tava pensando nisso, porque só daqui que eu me lembro que passou, conversou com a gente, saíram uns 2, 3 podcasts, né? Do Elton, as trilhas com as meninas, tudo que foi saindo depois. Exatamente. Então, Olha a gente só. incentiva mesmo, cara, tem que Quem fazer. sabe, ó, quem sabe. Tem até, esse é legal você ter lembrado, o diretor comercial da Santa Lola é o Elton Deretti. Ele veio como convidado e ele já contou isso agora no podcast dele. Que ele ficou tão encantado que ele saiu daqui, ligou para um amigo e falou, bicho, nós vamos ter o nosso. Que massa. E, pô, o podcast dele é incrível. Recomendo, procurem lá. Provavelmente vou falar errado, como eu sempre falo. Eu já pedi desculpa para ele 10 vezes. Mas é o Protagonismo FC. Acertou. Ah, moleque. Olha, Protagonismo FC. Cliquem lá. Baita conteúdo incrível. Enfim, saiu bastante coisa legal daqui. Foi, inclusive, eles começaram usando o estúdio lá que a gente tava. Começaram, muito show de bola. exatamente. olha aí, ó, quem sabe, fica a dica. É Por isso aí. favor. Vou pensar. E a gente tem um projetinho também de co-hoster, né? Então, depois a gente vai conversar ali quem são pessoas que você indicaria e, pô, você vem pro lado de cá pra ajudar a gente a entrevistar a pessoa, entendeu? A Bater gente um papo. adora fazer isso. Ah, tem muita gente legal que ficaria feliz de estar aqui. Show. Mas não, resumão, encerramento, bonito igual você fez agora. há Pô, pouco, mas né? eu já gastei todo o meu vocabulário ali agora. Então vai feio A mesmo. inspiração foi lá. Não, mas eu acho que é isso, cara. A cada episódio que a gente tem gravado, Elton, pra mim tem sido uma confirmação do motivo pra qual isso aqui nasceu, né? Então, é o que a gente fala desde o primeiro episódio. Se você ouvir o disclaimer que eu tenho lá de 1 minuto e 30 segundos, que veio até, né, na cara ali do nosso canal, eu falo já nesse primeiro, há 3 anos atrás, que o nosso intuito não é cagar regra, não é dizer o que é certo ou o que é errado, e sim trazer pessoas com as suas visões, com as suas cicatrizes para compartilhar e agregar para quem está nos ouvindo. Simples assim. Então, você trabalha com moda há muito tempo, não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, o nosso mercado, ele se adaptou, ele se acostumou a ter sempre os mesmos especialistas falando sobre temas diversos. Então, aquele mesmo especialista que foi em algum momento uma pessoa que criou, sei lá, teve alguma inovação muito incrível, quando surge o metaverso é o especialista que vai falar sobre aquilo. Aí, sei lá, agora tem um tema de VM, é ele que vai falar. Então, como é que faz para dar voz às pessoas que realmente estão escrevendo a história do mercado? Então, eu fico muito feliz quando recebo pessoas como você, porque só fortalecem o propósito para qual isso aqui nasceu. Então, que legal. parabéns e muito obrigado. E eu queria fazer um monte de pergunta, cara. Eu tenho dúvida de como é, enfim, gerenciar um monte de gente em loja, manter todo mundo motivado o tempo inteiro. Nós vamos ter que fazer um muito segundo legal. tempo. É muito Vamos legal. fazer uma segunda. Tem suor, mas é muito legal. Então, essa parte eu queria ter explorado mais, tá vendo, Elton? Se você fica fazendo perguntas sem nexo, aí atrapalha tudo, cara. É que ele é aniversariante do dia, É né? verdade. Então fica você aí, vai dar motivo pro Santos falar, eu disse pra você fazer roteiro, ter as perguntas e tal. Mas a gente já tentou, bicho, ter roteiro. Não, é ruim a gente não demais, tem é competência pra isso, é horrível. Do tipo assim, começa o assunto ir pra cá, você fala, não, vem cá, pensando agora, você volta, sabe? Aí quebra toda a conexão. Aí outra, né? Aqui a gente tá se conhecendo, né? Então você prepara um monte de perguntas, mas cara, pô, é muito mais legal falar disso aqui, né? Enfim, Sem roteiro é legal. show de bola. Inclusive, falando sobre aniversário, eu vou tomar bronca se eu não falar. Minha filha disse que era pra eu mostrar no episódio a pulseirinha que ela deu pra mim, comprou com o próprio dinheiro que ela ganha da empresa dela. Olha, que linda. Empreendedora desde cedo. Então ela vende, né? Ela compra da China e revende aqui, né? Então ela comprou esse presente pra mim e falou, ó, pai, fala lá que foi eu que te dei com o meu próprio dinheiro. Boa. linda. Propaganda também. Parabéns por você aguentar seu papai, inclusive. Exatamente. Você é uma guerreira. Karine, obrigado mais uma vez, simpatia em pessoa. Espero que a gente possa te ter mais vezes aqui, pro João poder terminar as perguntas. E entrevistando outras pessoas também. Manão, obrigado. Obrigado, Elton Silva. Mais um episódio, descanse. Parabéns. Volte com a cabeça mais gelada.
E vem. 15 dias, eu nem... como é difícil sair de férias, bicho. Fica dando uma crise de ansiedade antes de sair de férias, né? Parece que você vai voltar, vai estar tipo o Rei Leão na hora que eles voltam lá e tá tudo pegando fogo assim. E aquela chuva e fogo no mesmo... Mas vai dar bom. Domingo, vai dar certo. Domingo a gente viaja e 15 dias estamos de volta. Show. E aí, até lá, sem gravações, a gente volta, mas o Emojicast tem os episódios aí. A galera nem vai perceber. Fala, nossa, saíram de férias, mas tinha episódio toda quinta. Então, toda quinta, 6 horas, já compartilha, já deixa seu like, divulga com um monte de gente aí, para que a gente possa fazer com que a Karine se sinta bem acolhida por vocês, com bastante perguntas curtidas e possa voltar aqui de novo. Certo? Obrigada. Valeu, gente. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!